Amanda estava morando junto há 5 anos, mas esta foi a primeira vez que eles enfrentaram um problema com moradia, principalmente devido ao fato de que a empresa em que George trabalhava entrou em falência, o que resultou na perda do emprego dele. À primeira vista, não parecia ser algo tão grave, no entanto, isso significava que George precisava encontrar um novo lugar para eles morarem. "Não se preocupe, querido, tudo vai se resolver", disse Amanda, tentando apoiar o marido. George abaixou os olhos, sentindo-se culpado, e tentou se recompor. O jovem queria esconder seus problemas financeiros, especialmente porque não era culpa dele. Um grande problema era que o proprietário de George e Amanda aumentou o aluguel em 1,5 vezes, sem nenhum motivo. Isso foi um grande golpe para a jovem família lutadora, e foi muito difícil se recuperar. Eles conseguiram juntar dinheiro suficiente para pagar o aluguel por mais um mês, mas precisavam pensar bastante para encontrar uma solução para o mês seguinte. O casal não queria cair no desespero, embora houvesse pouca alegria em sua situação. Durante os anos em que Amanda e George viveram em sua aconchegante casa alugada, eles se acostumaram com ela e começaram a vê-la como seu santuário. Agora, por razões completamente fora de seu controle, o casal precisava procurar algo novo. É difícil dizer como a situação teria se desenrolado se, um dia, Amanda não tivesse recebido uma carta do cartório. A jovem mulher abriu o envelope, tirou uma folha de papel com os selos oficiais, em seguida, percorreu com os olhos o que estava escrito. Para a sincera surpresa de Amanda, o documento oficial declarava que ela havia herdado uma casa no campo de sua tia-avó Charlotte. A jovem mulher não conseguia acreditar no que via. Ela continuou lendo a carta várias vezes, mas o conteúdo não mudava. "Meu Deus, isso é um presente real do destino. Eu vi a tia Charlotte apenas algumas vezes na minha vida, mas acontece que ela me deixou uma casa", sussurrou Amanda. George ficou radiante ao saber sobre a herança inesperada de sua esposa. Os votos poderiam se tornar uma verdadeira tábua de salvação para eles, impedindo que afundassem no abismo do desespero e da depressão. Sinceramente, Amanda sentia-se um tanto desconfortável com o presente extravagante, pois ela não pôde comparecer ao funeral de Charlotte naquele momento. Amanda estava no meio de uma longa viagem de negócios que ela precisava fazer para avançar em seu treinamento. Agora, Amanda sentia uma certa quantidade de constrangimento e culpa por ter perdido o funeral. Por outro lado, ela não podia ignorar o último desejo de sua tia-avó e decidiu aceitar a herança. Após receber as chaves da casa e toda a documentação relevante no cartório, Amanda e George partiram para o campo. As estradas que levavam até a casa estavam horríveis, o que obrigou George a dirigir na velocidade de uma tartaruga se arrastando em direção a um oásis valioso. A casa da falecida Charlotte O'Donnell se destacava de todas as outras casas por seu tamanho impressionante. Há muitos anos, essa casa fazia parte de uma propriedade da família pertencente a Henry O'Donnell, um conhecido proprietário de terras na região. Na época de sua morte, sua fortuna era estimada em milhões de dólares. No entanto, isso acabou sendo de pouco benefício para seus descendentes. Tendo desperdiçado todo o dinheiro, muitos deles acabaram vivendo abaixo da linha da pobreza, e como resultado, a reputação de sua família foi perdida. A tinta nas paredes estava descascando e as colunas maciças da casa já não pareciam tão luxuosas como antes. Como a falecida Charlotte O'Donnell não tinha filhos, foi difícil para ela cuidar adequadamente da casa devido à sua idade avançada e várias doenças crônicas. Certamente, ela precisava de muitos reparos, disse George, enquanto parava o carro no portão. Claro, ele estava muito grato pela casa. Era um presente real do destino que, a princípio, parecia cruel, mas que sorriu para o jovem casal mais tarde. "Está tudo bem, querido. Vamos fazer tudo com calma e fazer todas as reformas necessárias. Vamos começar com alguns cômodos, e eventualmente, chegaremos ao resto da casa", tranquilizou Amanda seu marido, depois de destrancar a porta da frente. Os jovens atravessaram cautelosamente o limiar da casa. Amanda e George foram instantaneamente recebidos pelo maldito cheiro de mofo e má ventilação. Como o casal esperava, o interior da casa não era melhor do que o exterior. Os quartos antiquados precisavam urgentemente de reparos e renovação. "Precisamos começar substituindo o papel de parede na sala de estar e no corredor.
Vamos economizar dinheiro e cuidar dos reparos do banheiro em seguida. Amanda franzia a testa enquanto pensava em voz alta. Sem ouvir os comentários de sua esposa, George colocou a palma da mão em uma das paredes. O som que ela fez foi tão alto que parecia que ele havia batido em uma estrutura de ferro em vez de uma parede de tijolos. Uau, não dá para perceber por fora, mas ela foi construída realmente bem, disse George com admiração evidente em sua voz. Naquela época, eles costumavam construir estruturas para durar séculos. É por isso que essa casa está de pé há tanto tempo, respondeu Amanda com um sorriso. Após traçarem o escopo aproximado do trabalho, o casal decidiu começar as reformas no próximo fim de semana. Primeiro, eles precisavam encomendar todos os suprimentos e materiais necessários. Somente então poderiam começar a remover o papel de parede antigo e desmontar as partes da casa que haviam se tornado instáveis. Mas antes de iniciar o trabalho, Amanda e George visitaram o cemitério onde a falecida Charlotte O'Donnell estava enterrada. Ajoelhando-se diante do túmulo de mármore, Amanda chorou baixinho e disse, "Obrigada, tia. Se não fosse por você, George e eu estaríamos passando por um momento muito difícil." Naquele momento, uma brisa suave soprou pelos cabelos de Amanda, o que parecia ser um toque suave de sua tia-avó. Aquilo parecia tão simbólico que Amanda o tratou como um sinal. Após visitarem o cemitério, o casal foi à loja de materiais de construção, onde gastaram todo o dinheiro em um pedido. Restava apenas esperar até o fim de semana para começar o trabalho. O tempo parecia passar lentamente, como se de propósito. O casal estava impaciente para começar a trabalhar na casa e melhorar suas condições. Conforme planejado, a primeira coisa que George fez foi começar a remover todo o papel de parede antigo. Ele saiu facilmente, o que permitiu que o casal trabalhasse rapidamente e se divertisse no processo. O papel de parede antigo se descolava quase imediatamente assim que era levemente solto e puxado. Foi apenas no corredor que o papel de parede estava tão bem fixado que o casal se perguntou se o conteúdo da cola utilizada ali poderia ser completamente diferente. Foi então que George sentiu pela primeira vez que algo estranho estava acontecendo. Era exatamente o mesmo local em que ele bateu com a palma da mão antes para verificar a resistência da parede. Algo está claramente errado aqui. Por que o papel de parede sai tão facilmente nas outras partes da casa, mas aqui é preciso fazer um esforço máximo para arrancar até um pedaço pequeno, pensou o jovem enquanto empunhava uma ferramenta especial. Naquele momento, a lâmina de sua espátula de construção tocou em algo metálico, fazendo um barulho alto. "O que é isso?" "Você bateu em um prego", exclamou Amanda, surpresa. George franziu a testa e balançou a cabeça. O que estava diante dele era muitas vezes maior do que um prego ou até mesmo uma haste de metal. Finalmente, após remover o papel de parede daquela seção da parede, o jovem soltou um suspiro suave. Diante dele estava um cofre de aço embutido na alvenaria. "Uau, uma casa com um segredo, mas onde está a chave desse gigante de ferro?" perguntou Amanda, olhando além de seu marido. George deu uma olhada mais de perto e, em seguida, passou cuidadosamente a mão pela parede. Logo, seus dedos encontraram um pequeno nicho no qual havia uma chave enorme. "Agora vamos descobrir o segredo que o cofre esconde", sussurrou George emocionado. Quando ele inseriu a chave na fechadura e girou 2 vezes no sentido anti-horário, ouviu-se um clique metálico alto, após o qual a porta abriu suavemente. Segurando a respiração, o casal se aproximou do cofre. No entanto, ao ver o que estava dentro, ambos ficaram totalmente decepcionados. O cofre estava quase completamente vazio, com apenas um pequeno envelope amarelado pelo tempo em uma das prateleiras. O envelope estava coberto de monogramas antiquados. Mas quando George enfiou a mão fundo no cofre, sua mão sentiu algo estranho. Ao puxá-lo para fora, George quase desmaiou de susto. Um crânio humano olhava para o casal com suas órbitas vazias, fazendo George tremer de medo. Ele deixou cair o crânio e, junto com Amanda, correu em direção à saída. Nunca antes em suas vidas o casal havia experimentado um terror como aquele. Foi preciso muito esforço para recuperar o fôlego e convencer a si mesmos a voltar para dentro. O crânio havia se partido ao cair no chão, revelando-se uma réplica habilmente feita de gesso. "Seu ancestral é um brincalhão", comentou George com um riso nervoso. Amanda sorriu de volta e deu uma olhada no marido e depois na carta dentro do cofre.
O homem reuniu coragem e se apressou em atender ao pedido silencioso de sua esposa. Cuidadosamente, ele pegou o envelope em suas mãos e o abriu, revelando uma folha de caderno dobrada em 4 partes. No entanto, a surpresa mais importante aguardava o casal quando eles desdobraram a nota e viram um mapa em miniatura. O mapa topográfico detalhado tinha um local marcado com uma cruz e circulado em vermelho. "Aposto que este era o esconderijo de seus parentes falecidos", exclamou George com entusiasmo. Com dificuldade em conter sua empolgação, ele se apressou em direção à saída. O mapa levou o casal ao quintal da casa, onde uma imponente árvore de olmo estava crescendo. Vários galhos estavam dispostos debaixo dela para as pessoas se sentarem e relaxarem. Tendo encontrado uma pá no celeiro, o jovem começou a cavar freneticamente o solo seco e pedregoso. George teve que cavar por cerca de 3 metros até que a pá finalmente batesse em uma barreira de ferro. Ajoelhando-se, o jovem levantou cuidadosamente uma relíquia antiga, que se revelou ser um baú de ferro com um pequeno cadeado e dobradiças corroídas. Sem pensar 2 vezes, George quebrou o cadeado podre com um golpe e abriu a tampa do baú. O que estava dentro tirou o fôlego do casal. O baú estava cheio de broches, anéis e pulseiras de ouro com pedras preciosas, provavelmente feitos há 100 anos. O inesquecível e verdadeiro Donald decidiu jogar pelo seguro e esconder parte de sua riqueza dos olhos de seus muitos parentes. É admirável a resolução do homem que não revelou seu segredo nem mesmo em seu leito de morte. "Meu bisavô sabia como surpreender as pessoas, com certeza", exclamou Amanda. George assentiu em concordância e levou os tesouros para dentro. Com o dinheiro que ganharam vendendo as joias, o casal não só realizou uma reforma completa da propriedade da família, mas também abriu uma pequena empresa de venda de móveis. Além disso, George instalou um obelisco de granito no túmulo de Henry O'Donnell, que inconscientemente ajudou seus parentes do futuro. Desde então, George e Amanda visitam os túmulos de seus parentes todos os domingos e deixam flores. O casal pretende passar essa tradição não apenas para seus filhos, mas também para seus netos e bisnetos. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio. Nos diga nos comentários de onde você nos assiste e qual sua cidade e estado para no próximo vídeo mandarmos um alô especial.